Que a graça e a paz do Senhor esteja no seu coração. Eu venho mais uma vez aqui através desse vídeo trazer a você aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração nesses dias em que nós temos nos dedicado à oração e ao estudo da Palavra de Deus. O Senhor tem ministrado muito no nosso coração e eu me sinto motivado a trazer à igreja aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E se você crê que eu tenho um encargo profético por haver sido levantado como líder de uma igreja, que esse é um encargo profético, que Deus ele traz a mim revelação da sua vontade, dos seus planos e projetos, para que eu possa trazer à igreja com uma voz profética. Se você crê nisso, veja o que o Senhor tem para você assistindo esse vídeo até o final. O Senhor falava ao meu coração no livro do Apocalipse, pois os acontecimentos eles estão baseados na escatologia, ou seja, o estudo de acontecimentos futuros, e o que nós vivemos hoje é o Apocalipse. É uma revelação do Senhor que não é para nos pôr medo, mas sim para nos orientar sobre o que o Senhor tem feito. Livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, assim nos revela a palavra. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Amados e queridos irmãos, o que nós vemos hoje nessa peste, e aí é onde eu chamo a atenção da igreja, porque em oração o Espírito ele brada no meu coração, dizendo que nós não estamos em tempos de batalha espiritual. É isso mesmo que você está ouvindo. O Senhor me motiva a dizer à igreja, aos seus servos, aqueles que acreditam, e aí é importante eu frisar que é para as pessoas que acreditam que há um encargo profético sobre a minha vida. Nós não estamos em dias de batalha espiritual, e muitos têm orado e repreendido o vírus, e têm entrado em luta, em batalha espiritual, repreendendo aquilo que Deus fez. Deus, ele liberou. A palavra fala das taças da ira de Deus contra o povo, a nação. As nações, elas têm andado dissolutamente distanciadas dos caminhos do Senhor. A família tem sido destruída, o casamento tem sido destruído, os princípios básicos de uma vida cristã têm sido destruídos, o nome de Jesus tem sido profanado. E de repente o Senhor vem com a sua ação apocalíptica para a preparação para aquilo que ainda virá a suceder sobre essa terra. Eu tenho aqui alguns dados da contaminação dos países no mundo. Nós temos a China com mais de 81 mil casos. Depois tem a Itália com mais de 6 mil mortes. Os Estados Unidos, a Espanha, a Alemanha, o Irã, a França, a Coreia do Sul, a Suíça, o Reino Unido, a Holanda. E aí vai. Esse cavaleiro tem cavalgado, e quem está montado sobre esse cavalo é a morte. Através dessa peste tem levado muitas pessoas, mas isso é uma ação de Deus. A Bíblia fala, louvado seja Deus, no livro de Malaquias, no capítulo 4, no versículo 6, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
É esse o momento. O que o Senhor está querendo é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, porque o distanciamento da família é grande. E como a família tem sido atacada pelos governantes, pelas autoridades. Nós não devemos entrar em batalha espiritual contra uma ação de Deus, porque o diabo não tem poder sobre essa terra. O poder do diabo é limitado pela vontade permissiva de Deus. Se Deus não permite, o inimigo não pode absolutamente nada nessa terra. A questão é que, segundo a escatologia bíblica, essas coisas iriam acontecer. E nós, os cristãos, os crentes, precisamos estar firmes na nossa fé, acreditando que essa não é uma hora para batalha espiritual. Essa é uma hora de súplica e de clamor diante do Senhor, se arrependendo de todas as nossas falhas, os nossos erros e os nossos pecados. No livro de Oséias, no capítulo 6 e no versículo 1, diz o seguinte: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e Ele mesmo a ligará. Essa palavra de voltarmos ao Senhor, aos princípios da santa e maravilhosa palavra de Deus, é um chamamento profético, e nesse momento é preciso conhecermos e prosseguir conhecendo ao Senhor. Nós estamos vivendo um momento de súplica, de arrependimento. Você que está agora ouvindo esta palavra, no nome de Jesus, arrependa-se das suas falhas, dos seus erros, dos seus delitos, das suas negligências. Arrependa-se dos seus pecados. Volte ao Senhor, porque essa vai ser a diferença daquele que serve e aquele que não serve. O Senhor tem livramento para o seu povo, mas o Senhor tem um livramento para o seu povo. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim, esses serão salvos. Vamos, no nome de Jesus, levantar um grande clamor, mas um clamor de súplica, pedindo perdão pelos nossos pecados. Não vamos estar mais repreendendo esse espírito. Tem muitos profetas se levantando, inclusive profetizando que o Senhor revelou, que o Senhor falou. O que o Senhor revelou está na sua palavra. Nós estamos dentro do Apocalipse. Nós que já assistimos tantos filmes sobre o Apocalipse, novelas sobre o Apocalipse, hoje nós estamos dentro do Apocalipse e nós estamos achando que a ciência vai ter uma cura, que vai o Senhor poupar essa terra diante de todas as atrocidades de blasfêmia contra o nome do Senhor. O Senhor não vai fazer isso. O que o Senhor quer que nós façamos agora é súplicas, orações, dizendo: Senhor, eu errei, eu sou falho e eu preciso ser fiel a Ti. O que nós queremos? Nós queremos o arrebatamento, ou nós queremos que essa pandemia vá embora, para que eu continue vivendo da mesma maneira, no erro, no pecado, dissolutamente distanciado do Senhor. Essa palavra é para balançar você que está nesse momento querendo uma solução. O seu socorro vem do Senhor que formou os céus e a terra. Mas é preciso que você esteja firmados no Senhor. É momento de fidelidade ao Senhor. Depois da pandemia virá uma grande crise, porque vai passar. O Senhor vai sarar, o Senhor vai ligar, porque ainda não é o arrebatamento, porque grandes e terríveis coisas ainda virão. A ira de Deus será derramada em taças sobre essa terra. E eu vou dizer uma coisa para você: se não fosse a misericórdia do Senhor, até nós, os escolhidos, não aguentaríamos tanta dor e
tanto sofrimento sobre essa terra, mas pela misericórdia do Senhor vai chegar um momento em que nós vamos ser arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Mas por enquanto, a ordenança do Senhor, e aí eu repito, se você crê que há um encargo profético sobre a minha vida, entenda isso. Reconcilie-se com o Senhor, volte ao Senhor. Seja fiel com o Senhor. A palavra é fidelidade. O Senhor quer o quebrantamento da sua igreja. Que nós possamos, no nome de Jesus, viver esse quebrantamento, viver esse tempo espiritual, voltando a orar, voltando a ler a palavra de Deus. Eu confesso aos irmãos que há muito tempo eu não estudava escatologia. Já preguei todo o livro de Daniel e do Apocalipse na igreja no antigo culto de doutrina, mas fazia tempo que eu não entrava dentro da escatologia. Mas por que eu estou dentro, estudando a escatologia? Porque eu preciso trazer para a igreja que o Senhor me confiou a palavra da revelação. E o livro de revelações é o Apocalipse. Tem uma revelação do Senhor para a igreja. Nós precisamos nos arrepender dos delitos, em súplicas e orações. Eu não sei se você tem chorado na presença do Senhor. Eu não sei se você tem pedido perdão pelas suas falhas, pelos seus pecados, pelos delitos que você tem cometido diante da presença do Senhor, porque o olho do Senhor está em todo lugar. Mas se você não tem feito isso, eu lhe convido a fazer no nome de Jesus. Convido a toda a igreja da fé, a toda a Fé Church, no nome de Jesus, todos os setores. É hora de oração, de súplica, de quebrantamento e voltando ao Senhor. Louvado seja Deus. Tem surgido muitos profetas falando que a terra vai escurecer, falando que isso, falando que aquilo, falando que aquilo outro. O que esse profeta diz para você? O que o Senhor quer de nós é a nossa conversão verdadeira. Se eu estivermos convertidos verdadeiramente, a morte não tem poder sobre nós. Mas o Senhor cansou de ver uma igreja superficial. O Senhor cansou de ver uma igreja que estava seguindo a Ele tão somente por aquilo que Ele podia fazer e podia dar. Eu estou falando de bênçãos financeiras. O Senhor quer salvar a sua igreja. O Senhor quer sarar a sua igreja. E por isso Ele está ferindo, inclusive, a sua igreja. A terra está ferida. O que faz essa enfermidade? Vamos refletir um pouco. E aí eu trago aqui um entendimento para você, como também estudioso na área das letras e da linguística. O que o vírus ataca são os pulmões. Vejam só, que revelação o Senhor traz. Por que o vírus ataca o pulmão? A palavra pneumonia, pneuma, palavra grega, de origem grega, que significa espírito, é o que é atacado pelo vírus. O que o Senhor quer dizer com isso? Por que esse órgão é atacado? Porque é o espírito que é atacado. Lembra da questão do fôlego de vida? O Senhor soprou fôlego de vida. E eu vivo com o fôlego de vida dado pelo Senhor. E quando eu morro, o que é pó volta para o pó, e o que é de Deus volta para Deus. O Senhor está cobrando aquilo que é dele, desse planeta Terra, porque não tem sabido usar diligentemente aquilo de mais precioso que o Senhor nos dá sobre essa terra, que é a nossa vida. Queridos e amados irmãos, a vida de Deus em nós está nos nossos pulmões, e o que o vírus ataca é justamente a vida de Deus em nós. Por quê? Porque o Senhor está dizendo: você não tem vida em mim, portanto, é importante que eu retire aquilo que é meu. Nesse entendimento e nessa compreensão é que nós precisamos resguardar aquilo que o Senhor nos deu, que é o fôlego de vida. E o Senhor tenha misericórdia de todos os que agora estão na UTI, que não tem a possibilidade de se arrepender e de voltar ao Senhor.
Mas nós que estamos ouvindo e ainda respiramos para a glória de Deus, que o Senhor nos conceda o privilégio de nos arrepender e voltar aos seus caminhos. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus e que o quebrantamento através do arrependimento seja firme e constante na sua vida. Deus te abençoe no nome de Jesus.